A Marvel está em crise. Nos últimos tempos foram lançadas uma quantidade absurda de séries e filmes completamente horríveis, e obras boas viraram exceções. Mas de repente surge o anúncio: Deadpool e Wolverine, o mercenário tagarela nos estúdios Disney e a volta do grande Hugh Jackman como o mutante que tanto amamos. Seria essa a salvação da Marvel Studios? Bom, ele não salva. Mas calma, não é que eu não gostei do filme ou coisa do tipo. É só que ele não tem interferência direta na linha sagrada, se um termo mais técnico, da linha principal da UCN, que é a linha dos Vingadores. Ou seja, ele ainda é um filme independente. E acho muito importante reforçar isso porque esse foi o marketing principal e que fez os fãs mais aguardarem esse filme. Pelo menos eu aguardei esse filme justamente por conta disso. Ele é visto como uma luz na frente do túnel para todos nós que somos fãs da Marvel. E pelo menos ele se vendeu dessa forma. Mas eu tô falando isso exatamente pra gente não olhar com esses olhos pro filme. E sim olhar pra maneira correta, pelo menos o que eu acho que é a maneira certa de ver esse filme. O Deadpool não é o Jesus da Marvel. Ele não vai salvar o que a gente quer tanto que seja salvo. Ele vai trazer outro olhar para essa nova fase da Marvel. E principalmente o que me fez ter que fazer esse vídeo e essa review é o que eu sinto que é o real significado desse filme. Ele não é um filme grandioso e muito menos um filme zero à esquerda que a gente pode ter facilmente esquecível. Ele é uma grande homenagem aos estúdios Fox. Se você não sabe, os estúdios Fox foram comprados pela Disney, e é exatamente por isso que agora filmes como Deadpool e X-Men ou Quarteto Fantástico podem ser feitos no universo cinematográfico da Marvel. Agora a gente pode inserir isso. Porém, isso traz alguns problemas, que eu vou falar mais à frente do vídeo. O filme ele é muito divertido. Cada 5 minutos, todo mundo começava a gargalhar de rir dentro do cinema. A abertura dele é a coisa mais engraçada que eu já vi em toda a minha vida. Ela é uma junção de humor com um genialismo. Se eu ficar falando demais, acaba sendo spoiler, ou pelo menos eu quero que você sinta isso ao assistir o filme. A abertura é simplesmente incrível. E isso continua no decorrer do filme. O timing das piadas é muito bem encaixado. Eu sinto que, pelo Ryan Reynolds estar ajudando no roteiro, ele consegue malear essa questão de humor e seriedade muito bem. Deadpool e Wolverine conseguem entregar uma comédia muito superior aos anteriores da trilogia Deadpool, que já são bons, já são muito bons, e eles conseguem jogar muito alto nível. Então eles tornaram 1000 vezes melhor algo que já era bom. O Ryan Reynolds como o Deadpool e o Hugh Jackman como Wolverine estão muito bem encaixados no papel. É incrível ver que, apesar de anos e apesar do Hugh Jackman já ter se aposentado, ele continua atuando muito bem e por muitas vezes ele carrega muito filme. E eles conseguiram casar muito bem a personalidade mais séria e brusca do Wolverine com a mais descontraída, mais leve do Deadpool. E se formou uma dupla muito boa mesmo. Porém, nem tudo é perfeito. Por ser um filme de comédia, algumas coisas a gente tem que relevar para que a história possa seguir à frente. Eu sinto que os roteiristas que tiveram que abraçar algumas bobices. Quando tem grandes problemas, eles às vezes têm resoluções muito bobas e que não chegam a fazer sentido, principalmente quando falamos de tecnologia. Acho que não chega a ser um spoiler, mas acontece algumas vezes alguma fuga ou alguma coisa que não faz muito sentido, mas a gente releva. Porque o nível do filme é muito alto. E principalmente, ele não é um filme para quebrar a cabeça. Eu sei que agora estamos pós a segunda temporada de Loki, então as teorias elas estavam muito afloradas, estavam mirabolando muitas coisas, só que esse filme não foi feito para ficar quebrando a cabeça. Ele é simples, ele não abre muitas perguntas e ele não foi feito para complementar algo da Marvel. Ele não foi feito para complementar a história narrativa ou resolver algum mistério que a Marvel deixou aberto até então. Acho que talvez isso fique para outros filmes e não para o Deadpool. Até porque eu sinto que não é a missão do Deadpool resolver os problemas que a Marvel cria. O filme tem uma pequena barriguinha no meio dele, bem no meio mesmo, que eu não posso falar nada sobre essa cena porque é um spoiler. Porém, eu senti que nesse meiozinho entre os dois maiores conflitos, ele dá uma desandada. Não é que ele fica ruim, é só que o filme, a todo momento ele é muito engraçado, tem um ritmo muito bom. Nesse meiozinho, ele só
ficou abaixo dos outros. Não é algo ruim, mas ele se perde, ele fica perdido ali no meio. Eu acho que, pelo menos, ele faria sentido se o filme fosse um pouco mais sério, só que aí não seria a mesma coisa. E preciso falar da pior coisa que tem nesse filme. A atuação da Daphne King, como X-23 ou Laura, como você preferir chamar. É horrível, ela não tem nenhuma expressão corporal. Pelo menos ela compensa nas cenas de ação, mas nas cenas de diálogo e interação com os outros personagens, ela quebra totalmente isso. O bom, pelo menos que com uma boa direção, eles conseguiram regular bem isso. Ou seja, ela não tem tantas falas, ela não tem tantas aparições, mas quando ela aparece... É um show de horrores. E preciso falar também da Emma Corrin, que amassou como Cassandra. Eu tinha muito medo de que, por eles terem pegado uma vilã B dos quadrinhos, ia ficar muito... né, tanto faz essa vilã, mas encaixaram muito bem ela. Ela tem uma presença gigantesca no filme. E uma coisa que colabora muito com isso é os VFX, que, meu irmão, é incrível. Aqui voltamos a outro nível de VFX, voltamos ao nível Marvel mesmo, como a gente já está acostumado, como Ultimato, Guerra Infinita, até na própria série do Loki. É completamente insano e misturado com as cenas de ação totalmente sanguinolentas, e trouxe algo que eu sentia muita falta dentro de qualquer filme de heróis, que é essa violência bruta, sabe? Muitas vezes eles são muito brutos, e eu gosto muito como eles trazem nesse filme. Uma mistura com The Boys que eu até gosto, assim, só que não tanto gorismo, assim, que The Boys é um pouco desnecessário, mas aqui é no nível certo pra quem gosta desse tipo de coisa. Pra quem gosta dessa mistura de super-herói com sangue, e muito sangue. Esse filme tem muito sangue. Esse filme tem muito sangue. E isso colabora perfeitamente com as cenas de ação, que eu já tinha falado um pouquinho antes, mas agora eu tenho que dar o braço a torcer. Tenho que dar o braço a torcer porque o que o Shawn Levy mandou bem aqui não é brincadeira. As cenas são muito bem dirigidas, elas têm um ritmo muito legal e muito empolgantes. As cenas de ação são um dos luxos desse filme e ele ganha muito nisso. Principalmente nas lutas do Deadpool contra o Wolverine, que é uma coisa que os fãs esperam há muito tempo. O que acontece se você colocar dois caras que são imortais e tem uma super regeneração pra cair na porrada sincera? E esse filme entrega perfeitamente isso. Mito. Então, um ponto aí pro Shawn Levy, que nesse ponto aí mandou muito bem. E depois de falar do que eu acho bom e do que eu acho ruim dentro do filme, tá na hora de falar no que eu acredito que faz esse filme estar entre os melhores da Marvel. Não a nível Ultimato ou Guerra Infinita, porque ainda tem algumas bolinhas, mas na minha opinião, é claro. Ele entrega muita comédia, entrega muita ação e entrega o Deadpool mais independente de todos, até agora que a gente já viu. Isso é muito bom, tendo visto agora que ele é propriedade Disney, mas mais do que isso, Deadpool e Wolverine é uma grande homenagem. Uma homenagem ao legado que a Fox deixou para o universo Marvel. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Uma história que infelizmente foi perdida para sempre, e talvez nunca tenhamos algo igual. Os tempos mudaram, empresas grandes são compradas por empresas mais grandes ainda, e nesse processo muita coisa se perde. Apesar da Fox ter feito muita coisa ruim no passado, é graças a isso que hoje temos coisas muito boas, como o Wolverine do Hugh Jackman, ou até mesmo o Deadpool, que nasceu morto nos cinemas, mas foi revivido pelo Ryan Reynolds, e agora está gigante da maneira como ele está hoje. E até dito no filme: se o passado é alterado, nós não seríamos quem somos hoje. A Marvel Studios não seria nada do que é hoje sem antes desses filmes ruins, por assim dizer. Porque eles plantaram muitas coisas boas que agora a Marvel está colhendo. Os próprios X-Men são prova disso. A existência desse filme é a prova disso. E o Deadpool ele faz uma mescla muito boa do que nós consideramos ruim e o que a gente considera bom. E é quase como se fosse uma afronta do Ryan Reynolds contra essa cultura de massa, ou até mesmo esse pensamento das grandes empresas de fazer tudo por dinheiro, fazendo reboot atrás de reboot sem se perguntar se aquilo é realmente necessário. Às vezes eu olho para algo antigo e penso: caraca, como seria da hora se isso daqui fosse refeito? Mas será que precisa ser refeito? Será que a gente precisa apagar tudo que fizeram antes só para que a gente tenha a sensação de que finalmente foi feito bem, sendo que de qualquer forma algo foi feito? E sem perceber, a gente perde muita coisa. O filme é muito bom.
ele é muito acima do que eu esperava, sinceramente. Ele é atualmente o melhor filme que eu assisti esse ano, principalmente agora que eu tenho essa visão sobre ele, de que ele é uma grande homenagem a tudo aquilo que não percebemos que havíamos perdido. Bom, obrigado, Fox, por esse legado. E obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Até mais.